Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o 14º episódio do Screening de Notícias, o spin-off do podcast Áreas Contaminadas, idealizado em 2022, relançado em 2025 e que estreia agora em 2026 como novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente e brilhantemente composta para esse nosso podcast aqui por Daniela Alarcon e Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que são também quinzenais. Aqui no Screening de Notícias, nós vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC. O Screening de Notícias, como os demais produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela ECD Training, nossa empresa dedicada a treinamentos in company, e pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros no Apoia-se. Atualmente são 43 pessoas nos apoiando, o que é fantástico porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. Os nossos canais têm a honra de ter também 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar as suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil. Os patrocinadores ouro são a Vessol Group e a Columbia Technologies. Hoje teremos um episódio com as notícias mais relevantes das últimas semanas dentro do GAC. Então vamos juntos, separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fonte, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 14ª edição do Screening de Notícias. Vamos lá! Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das nossas resoluções de ano novo, que na verdade são alguns dos projetos que tentaremos implementar nos nossos canais a iniciar de 2026. Como nós teremos na próxima semana o episódio 256 do podcast, dedicado a tudo o que estamos pensando em fazer, vou falar aqui somente dos planos para a newsletter para não dar muitos spoilers. A premissa básica da newsletter aqui do Screen de Notícias é aumentar a participação de quem nos lê e quem nos ouve. Eu não quero falar sozinho, quero que mais gente participe dessa construção. Quem sabe a gente consegue fazer uma espécie de revista na newsletter, com vários de vocês publicando seus textos, opiniões, notícias comentadas, ensaios, contos, histórias, causos e tudo mais que vocês quiserem. O espaço está aberto para todo mundo. Uma segunda premissa na newsletter e aqui no Screen de Notícias é incrementar o conteúdo além do GAC. Não vou dizer fora do GAC, porque está tudo interligado, mas eu gostaria de contribuir um pouco mais com a nossa formação além do GAC. Ou seja, mais amplo que o GAC, mais que o GAC, algo que ultrapassa o que nós fazemos no dia a dia. O primeiro plano, eu quero anunciar que teremos 2 primeiros colunistas fixos na nossa newsletter. E esses 2 colunistas escreverão para nós um texto de autoria própria a cada 2 edições. Ou seja, em cada edição teremos uma coluna externa na newsletter para compartilhar com vocês. Os colunistas são o Alain Humberto e o Diego Silva, a quem agradeço muito pela ajuda e agradeço em nome de toda a comunidade. Certamente será um upgrade importante para a nossa newsletter. E aí, pegando esse gancho, gostaria de pedir para quem quiser mandar textos para a newsletter, o espaço, repito, está aberto. Será um prazer compartilhar com as pessoas que nos leem na newsletter, nos ouvem no Screen de Notícias, a promover uma discussão autêntica, uma discussão orgânica sobre os temas ligados ao GAC e também os temas além GAC. Eu também pretendo a cada edição fazer uma indicação comentada de um livro, um filme e mais esporadicamente uma série. Essa é uma das nossas iniciativas além GAC. Eu peço que vocês também, se tiverem indicações, me mandem para compartilharmos com as pessoas e contribuirmos coletivamente uns com os outros para uma formação melhor, técnica, científica, ambientalista e, claro, humana. E para finalizar, uma ideia dentro do GAC, aí não mais além GAC, mas dentro do GAC, é trazer a cada quinzena um artigo técnico comentado, tentando contribuir com a formação profissional de todo mundo. Se vocês tiverem sugestões de artigo, de livro, de texto e tal, por favor me mandem que a gente faz esse apanhado dentro da newsletter e aqui no Screen de Notícias. Então esses são os planos específicos da newsletter. Mas tem outros que vocês poderão conhecer mais detalhadamente no podcast nessa próxima semana que entra aqui. No entanto, preciso falar rapidamente de 2 planos que eu vou precisar da ajuda de vocês para viabilizar. O primeiro é fazer um super mini podcast, que pretendo que seja realmente curto, como se fosse um Reels do Instagram,
mas em áudio, e será distribuído nos canais conhecidos, YouTube, Spotify, agregadores, Substack e tudo mais, com uma resposta minha a alguma pergunta feita por vocês. Eu já tenho algumas perguntas que me fizeram nesses últimos 2 meses e vou começar esse plano com essas perguntas. Mas antes de começar, eu queria que vocês me ajudassem a batizar esse Super Mini Podcast. O primeiro nome que eu pensei foi Ultravioleta, porque esse Super Mini Podcast serviria para revelar algum conceito, da mesma forma que a luz UV revela a presença de hidrocarbonetos no solo. Mas depois eu pensei sobre FAQ, né? Frequent Asked Question, né? FAQ, ou perguntas mais frequentes, né? Na sigla em inglês. E o meu filho e meu sobrinho sugeriram um nome nada educado, né? De What a Fuck. O nome seria então What a Fuck. E claro, isso é engraçado, né? Pode ser engraçado, mas também pode ser ofensivo, então eu fico aqui com o pé atrás. Alguns amigos e amigas sugeriram Minuto GAC, outros High Resolution FAQ, ou FAQ-CD, e vieram outras ideias também. Queria que vocês me ajudassem a escolher então o nome. Por favor, se vocês têm o meu contato pessoal, me mandem o contato dizendo que nome vocês acham melhor. Mas eu fiz um brevíssimo questionário no Google Forms, que eu gostaria muito que vocês respondessem, onde, entre outras coisas, está essa pergunta: que nome você daria para esse nosso novo Super Mini Podcast, dedicado a responder as perguntas das pessoas? E o link para o formulário está na descrição desse episódio. Por favor, dê uma olhada lá, entre no link e responda, por favor. E a segunda iniciativa que eu preciso da ajuda de vocês é escolher temas legais para fazermos alguns debates no podcast. Então eu gostaria que vocês nos indicassem alguns temas para serem debatidos. Obviamente que não será o debate daquele 20 contra 1, ou um contra o outro e tal, mas um debate construtivo para a gente construir junto, para que todo mundo cresça. Poderão ser temas técnicos, sei lá, TPH, medida de restrição de consumo de água, risco ecológico, fatores de atenuação para a intrusão de vapores, ou, sei lá, alguma outra coisa que tenha relação com o GAC, como uso de IA dentro dos relatórios, facilidade ou dificuldade de contratação de pessoas, analitização, trabalho de campo, trabalho de escritório, entre outras coisas. Por favor, se puderem responder esse formulário, vai ajudar bastante. Na descrição desse episódio está o link. Por favor, responda. Nas últimas semanas, recebi algumas vagas de emprego para divulgar. Então, uma vaga divulgada pela empresa Insight, né? Insight é uma empresa de vagas de empregos dentro do setor ambiental. Então, uma vaga para analista pleno dentro do GAC. Uma vaga na Geoambiente SA, né, de Curitiba, para analista, curiosamente, para trabalho em home office. Né? Não é muito comum a gente ver vagas exclusivas para home office dentro do GAC, e essa vaga da Geoambiente é para trabalho home office. A empresa RKR está contratando especialista em GAC e também estagiária, para trabalhar em São José do Rio Preto. A Cetrel procura um supervisor operacional em Betim. A Impacto procura uma analista para Curitiba, né, para trabalhar na Impacto em Curitiba. A Promatec procura auxiliar de coleta. A Raizcom procura coordenador de GAC. A Merrier também procura um coletor de amostras. A Lead SA, de Campinas, procura técnico de campo. A AmSolution procura analista. A Clean procura técnico de campo. A Green Soil procura um supervisor de produção. A Cirela, sim, a construtora Cirela, procura um analista ambiental para trabalhar com GAC. A Oxy Ambiental procura analista pleno e a Arcadis procura analista de informação digital júnior. Lembrando que todas as vagas que eu recebo ou que eu vejo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. Tá? O canal do Telegram chama Áreas Contaminadas. Quem tiver Telegram, procura lá o canal Áreas Contaminadas. Dentro do GAC, certamente a notícia mais impactante do início do ano, que abalou o mercado, é a venda da Vapor Solutions, da E-Consulting e da Vsol para a AmSpec. AmSpec, né, me desculpem pela má pronúncia, pode ser AmSpec, se escreve A-M-S-P-E-C, AmSpec. Bom, a AmSpec é uma empresa privada, né, com sede em Nova Jersey, nos Estados Unidos, que as suas redes descrevem como uma empresa reconhecida no setor de testes, inspeção e certificação, chamado nos Estados Unidos de TIC, né? Testes, Inspeção e Certificação. No LinkedIn, a AmSpec diz assim: o grupo AmSpec tem o prazer de anunciar a aquisição estratégica do grupo Vsol, ampliando nossas capacidades em análises ambientais. Com a expertise da Vsol na análise de compostos orgânicos e inorgânicos em diversas matrizes, água, solo, ar e outras, e sua inovadora tecnologia de amostragem de ar do solo, ar ambiente, estamos mais bem preparados do que nunca para atender nossos clientes. Os laboratórios da Vsol estão localizados em Porto Alegre, em São Paulo e em Los Angeles, Califórnia.
A empresa oferece décadas de experiência em análises TO15 nos Estados Unidos e em serviços de análise de vapor no ar do solo e no ar ambiente internacionalmente. No site, a AMSPEC declara: essa aquisição agrega capacidades técnicas ao nosso negócio ambiental na América Latina e oferece aos clientes serviços com prazos de entrega excelentes. E continua: o Grupo Vessol é um conjunto de laboratórios com acreditação ISO 17025 em Porto Alegre e São Paulo, com uma nova unidade principal de 3.500 metros quadrados, atualmente em construção em Sumaré, São Paulo. O Grupo Vessol é reconhecido por sua expertise em análises para investigação de áreas contaminadas por meio de ensaios abrangentes de amostras de água, solo e ar. A Vessol também detém diversas patentes para tecnologias inovadoras de amostragem de ar, fortalecendo ainda mais sua vantagem competitiva no mercado. O laboratório Vapor Solutions, parte do Grupo Vessol e agora parte da AMSPEC, é reconhecido como um dos 3 maiores laboratórios do mundo dedicados à análise de intrusão de vapores. Além disso, o laboratório E-Consulting é o maior laboratório ambiental do sul do Brasil, reforçando a liderança e a escala do grupo no mercado regional de análises e ensaios ambientais. Matt Corr, CEO da AMSPEC, declarou: damos as boas-vindas à Vessol. Essa aquisição estratégica não só fortalecerá nossos serviços ambientais, como também proporcionará soluções exclusivas para nossos clientes que buscam serviços confiáveis de alta qualidade em ensaios e análises para consultoria ambiental. Estamos empenhados em atender as expectativas dos nossos clientes com um portfólio de serviços de excelência. Sob a gestão da AMSPEC, a Vessol manterá seu foco na precisão e na entrega com pontualidade de resultados de análises, que têm sido fundamentais para suas operações. Juntos estamos comprometidos em manter os altos padrões e os serviços excepcionais que nossos clientes esperam. Nós aqui dos Estudos ECD desejamos muitas felicidades e sucesso à AMSPEC, à nova gestão dos laboratórios E-Consult, Vapor Solutions e Vessol, às pessoas que trabalham nesses laboratórios, especialmente a nossos amigos e amigas que estão nesse novo caminho, que esperamos seja muito iluminado. Representando todos os amigos e amigas do Vessol Group, saúdo aqui o Michel Tonholi, o Rafael Sato e o Rafael Souza, o Rafinha, com quem tenho o prazer de conviver no dia a dia do GAC. Que seja uma nova etapa maravilhosa de ainda mais sucesso. No que diz respeito aqui ao nosso podcast, os amigos da Vessol continuam nos apoiando. Antes eles tinham patrocínio da E-Consulting da Vapor Solutions, agora o patrocínio é da Vessol Group. Então, boa sorte à Vessol Group e à AMSPEC. Paulo Negrão nos recomendou uma reportagem sobre um caso que tem o potencial de ser um novo Love Canal. É o caso famoso chamado Grumman Plume, em Long Island. A reportagem da Newsday TV, então procurem essa reportagem no YouTube, Newsday TV, investiga como uma ocultação de informações que durou décadas por parte da gigante aeroespacial Grumman se transformou na crise ambiental mais urgente de Long Island. Já na década de 70, substâncias químicas da fábrica da Grumman se infiltraram no solo e na água subterrânea. Agora a pluma continua a ameaçar a água subterrânea, que lá é usada para o abastecimento público da região. A reportagem mostra um cluster de câncer na região, possivelmente associado à contaminação da água, que era usada para abastecimento já desde os anos 70 e continua sendo usada, e a contaminação por muitas substâncias químicas, principalmente o TCE. É mais um caso onde uma indústria que é amada na comunidade por gerar desenvolvimento e empregar muita gente, no auge chegou a 20 mil pessoas empregadas, acaba, por fim, décadas depois, sendo acusada, com razão, de causar problemas graves à saúde e ao meio ambiente. Como no caso do Love Canal, a indústria construía, entre outras coisas, módulo lunar, imagina isso, a Grumman doou parte do terreno para a prefeitura, e a pluma chega hoje a 6 quilômetros de comprimento e mais ou menos 100 metros de profundidade, então tem TCE a 100 metros, imagina isso. Enfim, procurem o caso da Grumman Plume em Long Island no YouTube. Outro caso gravíssimo, recentemente noticiado, mais perto de nós, essa notícia foi indicada pela Tamara Dias, noticiado pelo Metrópolis na sua página no Instagram. Diz o seguinte: uma fábrica de lã de vidro da multinacional francesa Saint-Gobain, em Santo Amaro, coração do GAC brasileiro, será fechada, essa fábrica da Saint-Gobain será fechada até julho de 2026, após inúmeras denúncias de poluição e barulho gerados pela indústria. Após o fechamento, o local funcionará como um centro de distribuição da marca. O encerramento das atividades está previsto num TAC, firmado entre a Saint-Gobain, o MP e a CETESB. O acordo prevê ainda a implementação de um plano de gerenciamento de áreas contaminadas, olha a gente aí, atuando no caso. Em caso de descumprimento, ou do TAC, que inclui o GAC, é bom que se diga, a Saint-Gobain estará sujeita a multa diária, de R$10 mil por dia. Talvez seja pouco para a Saint-Gobain, mas em todo caso, é uma multa diária importante. Bom, depois que nós publicamos essa notícia na newsletter, recebemos uma mensagem de um amigo leitor
que fez um complemento interessante. Ele disse que a fábrica da Saint-Gobain no passado era uma fábrica que produzia artigos de vidro. E hoje, onde está o condomínio foi a fonte de denúncia, né, que obrigou ao fechamento da fábrica atualmente. Então tem um condomínio construído ao lado da fábrica. Onde está o condomínio era a antiga Laborterápica, que na década de 70 foi responsável por contaminações conhecidas e por diversos acidentes de trânsito na rua Pereira Barreto e na rua Iguatinga, quando seus produtos da Laborterápica, os produtos vazavam e entravam nas frestas dos paralelepípedos e deixavam, além da contaminação, né, deixavam as ruas escorregadias, segundo o nosso amigo leitor, parecendo sopa de quiabo. Se vocês já viram uma sopa de quiabo, vocês vão ter ideia de quão escorregadio era isso aí. Foram anunciados alguns treinamentos online gratuitos do Cluin e do ITRC. Eu destaco um deles, o treinamento sobre Managed Aquifer Recharge, MAR, né, na sigla em inglês MAR, M-A-R, ou recarga induzida, né, ou recarga gerenciada, recarga induzida de aquíferos. A combinação das mudanças climáticas e da crescente demanda por água resultou no mundo todo no aumento da vulnerabilidade e da escassez dos recursos hídricos. A necessidade de água doce para o cultivo de alimentos, para o abastecimento da população, para o crescimento econômico, para os ecossistemas, está se tornando cada vez mais urgente em tempos de mudanças climáticas. Nos últimos 50 anos, a quantidade de água retirada para o uso humano triplicou, segundo a informação do Cluin e do ITRC. E aí, a recarga artificial de aquíferos, né, então o MAR, recarga artificial, recarga induzida de aquíferos, está se tornando um método cada vez mais importante para melhorar e complementar o armazenamento de água subterrânea. Então, para poder armazenar água, né, em subsuperfície, com o benefício adicional de reduzir o risco de inundações, gerenciar águas pluviais, mitigar a subsidência em alguns locais e controlar a intrusão salina também nos locais que isso ocorre. Informações e inscrições gratuitas no site do Cluin. Entrem lá, cluin, né, cluin.org, e daí você vai procurar pelo curso de MAR, Managed Aquifer Recharge. Um trabalho também recém-divulgado pelo NAVFAC, né, NAVFAC, NAVFAC, mostra uma tecnologia inovadora bastante interessante e com bastante relevância em algumas áreas do GAC, particularmente para se avaliar o seepage, aquela infiltração de água subterrânea que pode estar contaminada no corpo d'água superficial por baixo, sabe? Aquela infiltração da água subterrânea por baixo do corpo d'água, contaminando também o corpo d'água superficial. O trabalho, cujo nome em inglês é bastante complexo, né, chama Sensor de Temperatura por Fibra Ótica. Isso tem a sigla FODTS, como tecnologia para investigar a interface água subterrânea-água superficial. Então, basicamente, é um conjunto de sensores de temperatura de água que pode evidenciar esse seepage. O artigo diz o seguinte: identificar o local onde a água subterrânea contaminada entra na água superficial é crucial para proteger os ecossistemas e a saúde humana. O seepage pode transportar contaminantes para o corpo d'água. No entanto, esses pontos de descarga são frequentemente distribuídos irregularmente e podem ser negligenciados pelos métodos tradicionais de investigação de campo. Esses métodos tradicionais, que são baseados em amostragem pontual, né, aí com medidores de infiltração, com sondas, medem apenas locais específicos e podem não capturar toda a extensão da interface água subterrânea e água superficial. Portanto, o trabalho desenvolveu ferramentas aprimoradas para localizar e delimitar infiltrações de água subterrânea nos corpos d'água. O trabalho discute a detecção da temperatura distribuída por fibra ótica. Então, ele vê a variação de temperatura assim, em escala muito pequenininha, né, usando a fibra ótica para coletar essa montanha de dados. Como principais conclusões, o artigo diz o seguinte: o FODTS fornece cobertura de dados contínua e de alta resolução. Fornece dados de alta resolução na ordem de 1 metro ao longo de quilômetros de corpo d'água. Identifica infiltrações de água contaminada nos corpos d'água superficiais. Por exemplo, numa antiga área de treinamento de combate a incêndio, o FODTS identificou locais de descarga de massa, descarga de água subterrânea para água superficial, previamente desconhecidos, aprimorando a caracterização do site para futuros esforços de mitigação e avaliações de risco. No caso do aterro sanitário costeiro, conseguiu capturar a dinâmica da descarga de massa. Os dados das séries temporais mostraram a mudança de fluxo, diurnas, de maré induzidas por tempestades. Então, esse fluxo é alterado pela maré, pela variação no dia a dia, variação do nível d'água no próprio dia, e são induzidas por tempestades. Então, uma descoberta bastante importante, que realizou em melhores estimativas de descarga de massa da água subterrânea para a superficial. O FODTS também ajudou a quantificação da descarga de PFAS no corpo d'água e descarga de metais
modulada pela maré, né, pela variação de maré num aterro sanitário. Então, o grande ganho da FODTS é direcionar a amostragem e posicionamento de pontos, né, de amostragem para as zonas de descarga confirmadas. Ela, obviamente, complementa ferramentas adicionais de investigação no local. Eu acho bastante interessante pensarmos sobre o assunto e começarmos a investigar muito melhor o seepage em áreas do GAC, seja com esse FODTS ou seja com qualquer outro equipamento. A gente precisa olhar um pouco melhor para o seepage. Vi outro texto interessante no LinkedIn, esse aqui escrito por Christian Leite de Souza. É um texto técnico, né, diferente do anterior, esse é um texto bastante técnico. O Christian é um jovem talento, bastante promissor no GAC. Ele escreve sobre um documento clássico do ITRC chamado Use and Measurement of Mass Flux and Mass Discharge. Uso e quantificação do fluxo de massa e descarga de massa. É do ITRC. O documento propõe, né, o documento original propõe essencialmente dois conceitos. Um deles é a ideia que nem toda massa que se move, ou seja, a massa dissolvida, se move igualmente, homogeneamente, quando consideramos uma seção transversal perpendicular à pluma. Então imagina, você tem uma fonte e essa fonte particiona para a água subterrânea passa pela fonte e leva essa massa dissolvida na forma de pluma. Então, um pensamento comum que a gente tinha e tem ainda é que esse aporte se dá homogeneamente, assim, linearmente. E o conceito desse artigo, né, desse documento de ITRC, é que existe uma variação, uma heterogeneidade muito grande entre onde a massa anda mais e onde a massa anda menos, ou seja, onde a pluma descarrega mais massa e onde a pluma descarrega menos massa. Então, isso tem a ver com a solubilidade, né? Então, quanto mais se dissolve, quanto mais próximo da fonte, nos poros, onde está a fonte secundária, isso vai dissolver mais. Onde tem maior condutividade hidráulica, isso vai andar mais, né? Então, a gente imagina que vai homogeneamente, e o documento diz que não vai homogeneamente. Essa é uma grande sacada. Esse documento, aí vale lembrar, né, que foi publicado em 2010, tá? Então, antes de 2010, quase ninguém pensava sobre isso. De 2010 para cá, eu diria que não é tanta gente assim que pensa sobre isso. Deveria mais gente pensar, mas não é tanta gente que pensa sobre isso. Mesmo existindo já o conceito das unidades estratigráficas que tem tudo a ver com essa história. Bom, voltando aqui aos conceitos, antigamente se instalava um poção, se desenhava uma pluma considerando que naquele ponto a concentração na água era X, como se fosse a mesma concentração no perfil vertical inteiro, né, até o centro da Terra. Então tinha a concentração na água era X, por conta daquilo dado do poção. O que o ITRC propôs como primeiro conceito importante é que há muita variação vertical na migração horizontal da massa que se move. Ou seja, verticalmente tem muita variação de concentração e de força da pluma, né? E essa variação, essa heterogeneidade é governada, né, pela geologia. Grande surpresa, né? Mas é isso. É governada pela geologia, pelo meio físico. Tá? Então esse foi o grande conceito inovador que esse documento trouxe. Um segundo conceito importante é que ele propõe que as decisões sobre as medidas de intervenção e de risco sejam tomadas com base na descarga de massa, ou seja, quanta massa chega ou quanta massa pode chegar em um receptor daquela água subterrânea, e que essas decisões não sejam tomadas com base em uma concentração pontual de um poção que não tem representatividade nenhuma. Para calcular a descarga de massa, primeiro é necessário calcular o fluxo de massa, que é basicamente a velocidade da água subterrânea multiplicado pela concentração em fase dissolvida da substância química de interesse naquela unidade estratigráfica específica, e aí, interessante, em um diferencial de área da seção transversal da pluma. Então tem uma seção transversal da pluma, né, perpendicular ao fluxo de água, e essa seção transversal tem uma área. E aí a gente precisa pegar cada diferencial de área, ou seja, qual área pequenininha, e calcular em cada diferencial de área qual é a concentração e qual é a velocidade do fluxo de água. Obviamente, quanto menor for esse diferencial, melhor é o seu cálculo, né? Se você simplificar e falar a unidade estratigráfica inteira tem uma concentração tal, já é muito mais do que nós temos hoje, mas é muito menos do que necessário. Tá? Então a gente precisa realmente ter muitos dados para calcular concentração e velocidade do fluxo de água em cada diferencial de área. E aí o que é descarga de massa? Descarga de massa é integral, ou seja, a soma de todos os fluxos de massa em todos esses diferenciais de área. Só que a gente vai ter que multiplicar essa descarga de massa, essa soma total, a gente vai multiplicar essa soma pela porosidade efetiva, que é por onde a água efetivamente passa. Lembrando que se a gente usou o Mass Flux Toolkit, né, que o ITRC publicou, ele faz uma conta um pouco diferente, mas o princípio é esse. Se você multiplicar a concentração pela velocidade do fluxo,
não pela condutividade hidráulica, mas pela velocidade do fluxo. Quando chegar no fim da conta, quando você vai calcular a descarga de massa, você precisa multiplicar pela porosidade efetiva, que para obter a velocidade do fluxo de água subterrânea, você dividiu pela porosidade efetiva lá atrás, né? Por isso, no Mass Flux Toolkit, não usa a porosidade efetiva, porque se você vai ter que multiplicar e dividir, então ele simplificou a conta para você não ter que coletar esse dado, porosidade efetiva, em cada diferencial de área, tá? Então, o ITRC facilitou as coisas para a gente. Bom, o Christian me deu uma boa ideia, né? Tentar falar melhor sobre esse conceito num episódio do podcast. Penso que vocês podem ler o artigo do Christian e vocês podem ler o documento do ITRC. O artigo do Christian explica muito bem o conceito, as várias formas de calcular o fluxo de massa, que não é só o transect, tem outras formas de quantificar a descarga de massa, e as aplicações diretas que podemos fazer no GAC de hoje em dia. Leiam no LinkedIn, leiam o ITRC e comentem lá. E, novamente, parabéns ao Christian pelo artigo. Ainda no LinkedIn vi um texto bastante interessante do Antônio Carlos Coutinho. Ele começa com uma frase muito recorrente para nós do GAC, pelo menos lá no Senac, o pessoal fala isso direto para a gente. Norma técnica não é lei, mas o Antônio faz um alerta muito importante. Cuidado, a frase é uma meia-verdade perigosa. A frase já condenou centenas de engenheiros no Brasil e ainda continua sendo repetida. Realmente a ABNT não legisla, mas na prática, descumprir uma NBR pode gerar uma responsabilidade civil, administrativa e criminal, né? Dentre as razões para isso, o Antônio explica que o Código Civil trata o não atendimento de norma técnica como negligência e que, se o caso for para a esfera judicial, o que vale é evidência, né? Evidência bem documentada. E é aquelas conversas de que não fiz a purga mínima de acordo com a norma porque é inviável fazer, não fiz todos os brancos porque não vi necessidade, amostrei o solo direto no trado porque o orçamento não permitia fazer o certo, mandei no frasco boca larga porque o cliente pediu, instalei o poção com seção filtrante 1 metro acima e 2 metros abaixo do NA porque a CETESB aceita isso. Toda essa conversinha entra na categoria abordada pelo Antônio no texto dele. Um eventual questionamento jurídico certamente vai causar dor de cabeça para quem assinar uma RT com essas inconsistências que eu acabei de falar. Então, cuidado, seu CRE é bastante importante. Outra dica de uma ciência que tangencia o GAC, né, essa mais voltada para um aplicativo, o QGIS, cada vez mais relevante em muitas áreas, inclusive o GAC, né, como vocês já ouviram, já leram, bastante gente fala sobre isso, e aqui, né, no nosso podcast, na newsletter, sempre o Diego Silva fala sobre o QGIS, ele sempre espalha a palavra aí. O QGIS tem muitas aplicações, mas no LinkedIn, um cara chamado Neha Joshi mostra alguns plugins, né, comenta sobre alguns plugins que fazem aplicações que, para mim, são novidades e são coisas muito legais, totalmente aplicáveis ao GAC. Ele diz assim, usando o QGIS, os dados de furos de sondagem são visualizados como localizações pontuais, posição dos furos de sondagem, atributos em função da profundidade. Aí você pode colocar esses atributos como litologia, unidades hidroestratigráficas, medidas em campo, presença de contaminação, pontos de coleta de amostra, nível d'água. É possível fazer mapas 2D e 3D, perfis, seções e até modelos 3D de subsuperfície. Então basta você ter, e saber mexer, é claro, né? Os plugins. Os plugins indicados pelo Joshi são os seguintes. O primeiro deles é um chamado GeoScience. Procurem GeoScience for QGIS. Outro tem um específico, né, um plugin específico da GeoScience, GeoScience Section Vertical Exaggeration. É um plugin que cria uma seção verticalmente exagerada da sua seção, né, que você já criou, né, pelo GeoScience normal, vamos chamar assim. Aí tem o OpenLog, é um módulo QGIS de visualização de furos de sondagem com suporte para visualizações 3D, seções transversais e perfis. Tá? Perfil, seção, 3D, tudo com esse OpenLog, é um módulo do QGIS. Aí tem um negócio chamado GeoCore, é um plugin que cria representações gráficas de perfurações. Esse você pode ver no GitHub, né? Chama GeoCore, Geocore. E aí uma lista, né? Ele dá uma lista de plugins relevantes para geociências e para tudo que a gente faz aqui no GAC. Você pode procurar em plugins.qgis.org/plugins/tags/drillhole, né? Drill de perfurar e hole de furo, DRILLHOLE. Bom, e aqui para finalizar, o Matheus Esperandio de Souza fez uma postagem bastante interessante no LinkedIn com grande aplicação no GAC. O Matheus começa fazendo uma afirmação impactante. Se te venderam carreira em Y no Brasil, duvide.
Na prática, a maioria das empresas não consegue sustentar duas trilhas com o mesmo peso em salário, influência e decisão. E ele não está falando de GAC, ele está falando de empresa em geral. Eu que estou colocando no GAC. Se você que está aí me ouvindo trabalha em uma das grandes empresas do GAC, já deve ter ouvido essa expressão ou tentado fazer parte da perna técnica do Y, né, da carreira em Y. Mas você já deve saber intuitivamente, se não sabe eu estou te contando agora, que é mais uma lenda urbana corporativa do que uma realidade. Pode ser que alguém tenha conhecido uma pessoa, né, ou outra que tenha realmente conseguido fazer parte da perna técnica do Y, mas é exceção da exceção, o que vocês podem confirmar aí nas empresas. Mateus nos dá algumas explicações para isso, né? O dinheiro costuma seguir a hierarquia. Entre 2012 e 2024, o rendimento de diretores e gerentes corporativos cresceu 25%, enquanto o rendimento de profissionais de ciências e intelectuais, portanto a perna técnica, cresceu 3%. Então 3 contra 25. Né? O recado é bem direto. A trilha gerencial tende a ser muito mais valorizada que a técnica, o que é normal dentro do nosso sistema econômico e sistema de empresas. Né? E o Mateus finaliza com a conclusão que vocês também já devem ter percebido. A CNN Brasil aponta que ainda são poucas as empresas brasileiras que têm carreira em Y estruturada. E outro veículo de imprensa, Você RH, reforça que poucas implementações fazem jus ao conceito, porque exigiriam paridade real de progressão e remuneração do especialista em relação ao gestor. O resultado é o velho conhecido. O especialista tem que virar gestor para continuar crescendo, mesmo quando não tem perfil para liderar pessoas. E aí a empresa perde o melhor do conhecimento técnico e ganha uma liderança improvisada. Vocês já viram isso acontecer? Vocês acham que podem crescer dentro da empresa sendo especialista técnico? Pensem sobre isso e contem pra gente o que vocês acham. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso screening de notícias, que pretendemos manter quinzenalmente aos domingos aqui, intercalando com a newsletter ou às segundas, né? Com essa avalanche de demandas no nosso dia a dia, é difícil acompanhar tudo. Por isso, estamos tentando intercalar os formatos e fazer esse resumão das notícias do GAC aqui, no formato áudio, deixando comentários um pouco mais aprofundados lá na newsletter. De qualquer modo, eu agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Relembro a todo mundo que estamos também na plataforma Substack. Lá no Substack são publicadas as newsletters e os podcasts, inclusive esse aqui. Acesse ecdambiental.substack.com. Bom, agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se e aos patrocinadores, a Clean, a Vessol e a Columbia Technologies, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais e cada vez melhor. E agradeço especialmente a vocês que nos ouvem todas as semanas no podcast e nos leem todas as quinzenas na newsletter. Um grande abraço e até o próximo programa.